Bom, além da preocupação com o coronavírus, que é natural, embora praticamente todos os especialistas tenham alertado que não há razão para que ninguém entre em pânico, há, evidentemente, a preocupação permanente com a necessidade de recuperação da economia brasileira, com o andamento da pauta legislativa, da pauta no Congresso Nacional, a pauta apresentada pelo governo federal, reformas administrativa, tributária. Tudo isso em compasso de espera. Em primeiro lugar, pela volta dos parlamentares ao trabalho, que deve acontecer na semana que vem, né? O país todo trabalhando, quem pode, muita gente procurando, muito mais gente do que a gente gostaria procurando trabalho, procurando emprego, uma ocupação, procurando renda, milhões de pessoas na fila do INSS em busca de benefício. Repito, a preocupação agora com o coronavírus. Os indicadores são positivos, nós entendemos muito bem o que se passou com esse homem de 61 anos aqui em São Paulo. O diagnóstico foi rápido, tanto lá em Brasília, pelo Ministério da Saúde, quanto em São Paulo, onde o primeiro caso foi diagnosticado. A compreensão que a gente tem é de que as autoridades estão preparadas para um momento de transmissões mais frequentes, de um volume mais intenso de casos. Na China, ontem, uma boa notícia, foi a primeira vez que o volume de contágios, o número de contágios dentro da China foi menor do que no restante do mundo, e a China é o epicentro da doença, ou seja, essa é uma boa notícia, porque a tendência é que a partir da China o volume de transmissões comece a diminuir, e isso tem um efeito cascata no mundo todo, daqui a algum tempo, evidentemente, mas há preocupação também com o ambiente aqui no Brasil. Então, alguns fatores externos não ajudam. Ontem a Bolsa caiu 7%, o dólar foi a 4,44, um movimento natural, né? Até que as pessoas entendam exatamente qual é o tamanho, a magnitude do contágio do coronavírus. Por aqui há um temor e a tendência natural de que o mercado fique um pouco mais agitado, né? Com o fato de essa incerteza, de essa instabilidade ter sido alimentada pelo feriado de carnaval um pouco mais agitado no ambiente político do que se imaginava. Havia uma previsão de que o presidente da República usaria esse período de carnaval para distensionar um pouco o ambiente, para fazer com que as relações voltassem a um clima um pouco mais ameno, mas um compartilhamento daquele vídeo, confirmado pelo próprio presidente da República, deixou as coisas um pouco mais tensas, tão tensas que falaram o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, sem falar em outros políticos de partidos diferentes, figuras que representam instituições da sociedade, como OAB, CNBB, enfim, todo mundo de alguma maneira, alguns usando um tom mais racional, outros um tom mais apaixonado, se manifestaram a respeito do que fez o presidente da República, que, como lembrou o Zé Paulo, ensaiou um recuo aí, né? Mas acho que para recuar definitivamente, no bom sentido, e fazer com que as coisas voltem ao mínimo de normalidade, é importante a palavra do presidente da República, que ele venha à tona, que ele se apresente hoje de manhã, como costuma fazer na saída do Palácio, e diga ao país que não alimenta esse tipo de manifestação que vai acontecer no dia 15, que para alguns pode até ser legítima, em apoio a um determinado governo, a agenda de um determinado governo, para alguns que eu digo que vão até o local da manifestação. Mas outros têm uma intenção absolutamente abjeta e antidemocrática, e o presidente da República não é um sujeito comum. Ele não pode se misturar a esse tipo de agenda, especialmente alguém que tem um passado recente como Jair Bolsonaro, com declarações tão enfáticas, ele, a família, por exemplo, declarações tão duras, enfáticas e polêmicas que já deixaram no ar pelo menos uma dúvida sobre o apreço deles a uma relação distensionada e saudável entre os três poderes.